Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Aproveitando que você está sentado confortável aí, se coloca em pé, vamos ler a palavra de Deus juntos, amém? Aí é bom que hoje à tarde você não precisa fazer squats mais, já resolveu o problema. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados por decreto do rei, pelo decreto do rei melhor. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Graças a Deus. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, a Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, pela Tua presença neste lugar. Abençoa-nos, que nossas mentes e corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga para ela assim: nós somos desqualificados. Isso. Vira para o outro também o que você acha que não está tão bonito assim, que você acha que está mais ou menos. Fala para essa pessoa também, diga aí, nós somos desqualificados. Maravilha, desqualificados. Na semana passada eu preguei uma mensagem que seria uma mensagem única. Eu avisei para você, Júnior, eu avisei para vocês que esse negócio de pregar uma só mensagem não dá muito certo. E acabou virando uma minissériezinha, né? Desqualificados. Começamos na semana passada falando de Jacó. Como Deus se apresenta para o próprio Moisés, sobre quem lemos hoje, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E falamos sobre isso, sobre o fato de Deus não ter vergonha de quem Jacó foi. Deus podia muito bem falar: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel, pois foi o próprio Deus que mudou o nome de Jacó para Israel. Mas Deus usa o nome antigo de Jacó, que significa usurpador, enganador, mentiroso. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era uma pessoa aparentemente desqualificada dos planos de Deus. Não era alguém digno de merecer favor, bênção e ocupar um posto de proeminência no desenvolvimento da história do povo de Deus. Mas Jacó foi um dos principais patriarcas que deu a largada a uma genealogia que desencadearia na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando se manifestou, em Mateus capítulo 1, que dá a sua genealogia, fala justamente sobre pessoas como Jacó. Um camarada completamente desqualificado, uma pessoa cujo passado era marcado e manchado pelos seus erros, equívocos e deslizes, mas uma pessoa que desfrutou de um favor imerecido da parte do Senhor e foi erguido, elevado, levantado e estabelecido por Deus para ser cabeça de uma linhagem poderosíssima que traria à tona o Salvador do mundo. É uma história verdadeiramente inspiradora, e a história de Moisés não é muito diferente. O texto que lemos mostra o fim da história de Moisés, mostra o seu resumo, mostra o seu currículo, digamos assim. E Moisés tem um currículo invejável, o currículo de Moisés é fantástico. A história de Moisés é uma história impactante, e até hoje Moisés é uma figura muito respeitada na tradição judaica, inclusive na tradição cristã. Porque Moisés é o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, recebeu por revelação informações impactantes e transformadoras para nós. Moisés é uma figura central no desenvolvimento da cultura religiosa judaica e é considerado o maior profeta do Antigo Testamento.
O resumo de Moisés é um resumo fantástico, o maior profeta do Antigo Testamento. E o texto que lemos fala um pouco sobre esse resumo, mostrando Moisés como uma figura forte, uma figura que foi levantada por Deus para aplicar um livramento ao seu povo geracional. E até hoje, milhares de anos depois, se fala da forma como Deus usou Moisés, com poder e graça, para arrancar o povo de Israel que estavam como escravos no Egito, das mãos de Faraó, e levá-los para uma terra que Deus lhes havia prometido desde Abraão. Moisés foi uma espécie de ponte de Deus, que levou o povo de um lugar de cativeiro para um lugar da promessa. Uma ponte. Muitos de nós precisamos dessa ponte sobrenatural, espiritual. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um evento, às vezes é algo que acontece nas nossas vidas, mas nós temos que ficar atentos, porque quando menos esperarmos, Deus providencia algo que nos impulsiona de um lugar de servidão, um lugar de cativeiro, para um lugar de desfrutar as promessas do Senhor, porque não se esqueça, não importa o que aconteceu, o que se deu, o que passou, o nível das suas decepções ou das marcas que hoje servem como cicatrizes na sua alma, não importa, as promessas de Deus sobre ti não são canceladas. Não são canceladas. E Deus usou Moisés de uma forma gloriosa para mostrar para o povo hebreu que as promessas dele sobre a vida daquele povo não haviam sido canceladas. Que coisa fantástica. Desde o princípio, a vida de Moisés foi um milagre. Moisés nasceu num tempo em que o Egito estava em constante estado de alerta, porque o faraó tinha conhecimento de uma promessa que haveria um libertador que nasceria dos hebreus, e então, para evitar que esse libertador viesse à tona, faraó deu uma ordem para que todo filho menino, todo macho nascido dos hebreus fosse morto imediatamente após a mãe dar à luz. E as parteiras eram coniventes com isso. As parteiras, quando dava à luz a criança, era um menino, a criança era imediatamente, de forma cruel, morta, ali naquele momento. Moisés foi um milagre, porque Moisés nasceu em meio a esse perigo de vida. E a Bíblia diz que por 3 meses, os seus pais conseguiram ocultá-lo. Você já tentou esconder o choro de uma criança recém-nascida com fome? Se você não sabe muito bem como é o choro de uma criança, eu vou deixar o Joshua passar umas 2 semanas na sua casa. Maravilha. O menino puxou o pai, grita com força. Só misericórdia. Um baita do milagre. Como que você esconde uma criança de 3 meses? Que chora, grita, berra, está com fome, grita mesmo, não está nem aí, pois a mão do Senhor estava sobre eles. Com 3 meses, eles não conseguiam mais esconder a criança, e aí os pais de Moisés, a mãe de Moisés, pegou Moisés e colocou ele dentro de uma arcazinha de madeira, um caixotezinho de madeira, e colocou ele sozinho no rio Nilo. Sozinho em termos, né? Porque o Deus Jeová estava com ele. Oh, meu Deus do céu. Se você está achando que você está vagando pela vida sozinho aí, desatendido, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. O Deus Jeová está com os seus olhos fitados em ti. Dá uma cotovelada em quem está do seu lado aí, de leve, só para a pessoa falar aleluia. Dá uma chegadinha assim e fala assim: o Senhor Deus cuida de você. Diga aí, não se preocupe, encoste quem está atrás de você, na sua frente, diga aí, não se preocupe, Deus cuida de você. Aleluia, eu me lembro daquela canção do Kleber Lucas: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho. Não vou lá não, tá? Passa vergonha. Depois eu peço para a Ingrid, guarda esse pedacinho que a Ingrid faz ele depois que eu terminar a mensagem. Ai, Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga: o seu pastor não canta igual o Kleber Lucas. Desde o princípio, a vida de Moisés foi milagrosa, pois no Nilo, Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, que estava tomando um banho no rio.
E a Bíblia diz que ela então tomou ele para si, começou a criar ele como se fosse filho dela. Moisés, filho de escravos hebreus, começou a crescer dentro do palácio de Faraó. Aí a Bíblia fala sobre a forma como Moisés rejeitou aquela cultura, e Moisés abraçou o seu povo hebreu, mesmo sendo escravos, e aí mostra isso como uma nobreza linda, como a força do caráter de Moisés. Olha que coisa fantástica. E Moisés se complicou por causa disso, porque Moisés viu um soldado egípcio batendo num escravo hebreu, e ele não aguentou ver aquilo, Cris. Ele se levantou para defender o escravo, e naquela briga com o soldado egípcio, ele acabou matando o soldado. Pelo medo do que Faraó fazia, Moisés saiu correndo. Fugiu para uma terra chamada Midian, se casou com uma moça lá, e o sogro dela, chamado Jetro, uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Testamento. Jetro então deu trabalho para Moisés, e Moisés começa a trabalhar cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E nesse processo de trabalho, durante 40 anos, que Moisés estava sendo moldado pelo Senhor, Moisés tem um encontro com o Senhor, e Deus vira para ele e fala: Moisés, volta lá para o Egito, tira meu povo de lá. Moisés voltou para o Egito, através dele, Deus trouxe 10 pragas à nação egípcia, uma nação forte politicamente, belicamente, financeiramente, era o superpower da época, pois Moisés, sem exército, sem armamentos, entra lá como profeta do Deus Altíssimo e coloca a nação do Egito inteira abaixo, porque Deus havia chamado ele. Que currículo! Aí você acha que para por aí? Depois dessas 10 pragas, o povo sai do Egito com Moisés, param frente ao rio, o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o exército egípcio veio correndo atrás para poder abater o povo, pois Deus opera um milagre fantástico, abre o Mar Vermelho em 2, e eles passam pelo Mar Vermelho com pés enxutos, e chegam do outro lado e ainda assistem os inimigos judeus afogarem no meio do mar, que havia fechado novamente. E esse foi só o princípio de uma caminhada de 40 anos de liderança de Moisés sobre o povo de Israel, recheada de milagres e intervenções de Deus e coisas extraordinárias. Como, por exemplo, todos os dias, uma nuvem de glória cobria o povo e os protegia do sol. Todas as noites, uma coluna de fogo acompanhava o povo, trazendo calor e direção para o povo no meio do deserto. O povo estava com fome, Deus mandava pão e eles comiam maná do céu. O povo estava com vontade de comer carne, Deus mandava codorniz através de Moisés e eles comiam carne. O povo estava com sede, Moisés batia na rocha e da rocha saía água fresca. Uma coisa atrás da outra, Deus dando vitória e proporcionando milagres. Que história fabulosa, que história fantástica. E a gente vê uma história como essa, e a gente imagina, meu Deus do céu, Moisés devia ser igual um muro de concreto de firmeza, um camarada corajoso, abençoado. Moisés era um cara bruto no sistema. Esse termo é um termo teológico, depois eu passo para vocês o significado. Moisés era um camarada, que camarada impactante. Que camarada impactante. Pastor, não entendi então. Você está falando sobre pessoas desqualificadas, que foram qualificadas por Deus, mas Moisés não vai ser esse cara, não pode ser. Deixa eu mostrar para você. Abre comigo aí rapidinho, em Êxodo capítulo 3. Vamos ver um pouquinho da história de como Moisés foi chamado pelo Senhor. Êxodo capítulo 3. Vira para quem está do seu lado e pergunta aí: você está preparado? Olha só. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse foi o momento que Moisés teve um encontro transformador com o Senhor. Vocês lembram, na semana passada nós falamos de Jacó? O encontro de Jacó foi em Betel. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Quando ele usou uma pedra por travesseiro e ele deitou em cima daquela pedra e teve um sonho, e naquele sonho Deus falou com ele. Todas essas pessoas tiveram um encontro transformador com o Senhor. Eu me pergunto, meu irmão, será que nós estamos prontos para esse encontro? Será que, porque ninguém conhece as suas falhas como você.
Se você está olhando aqui para o púlpito, achando que aqui em cima tem um camarada, o camarada que é confiante de tudo, um cara que sabe as respostas de todas as perguntas e tudo tal, só porque eu estou segurando o microfone, meu irmão, o fato de eu estar segurando esse microfone é uma casualidade. Eu e você não tem diferença nenhuma entre nós dois. Nenhuma. Nós que sabemos quais são as coisas que estão latentes, que estão batalhando, brigando no nosso interior, com a intenção de nos fazer desistir daquilo que Deus tem para nós. Pois tudo muda quando temos um encontro com o Senhor. E você sabe como que esse encontro ocorre, meu irmão? Não era nada de super especial. Moisés não estava num retiro em busca do Senhor de forma especial. O pastor está pregando contra retiro de oração. Misericórdia, de forma nenhuma. Faz retiro, faz jejum, ora mesmo, ora com força. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes o encontro que precisamos ter com o Senhor, ele não ocorre em circunstâncias extraordinárias. Ele ocorre no meio daquilo que é comum, daquilo que é cotidiano. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Moisés estava em mais um dia de trabalho. Se fosse comparar com aquilo que você faz, Moisés estava com um veco na mão, estava com a escada, a brocha na mão, estava com o alicate cortando. Moisés estava na frente do computador, na mesa do escritório. Moisés estava fazendo o que quer que seja o que você faz no seu trabalho, na sua atividade normal. Moisés estava num dia aí de segunda, de quarta-feira, lá por volta de, 5, 6 horas da manhã. Moisés estava no começo do dia dele. Nada de super especial, não era congresso, não era evento especial dos retetés unidos internacionais, não era nada de super especial. Moisés estava trabalhando, era um dia comum. Vira para quem está ao seu lado e diga, era um dia comum. Era um dia normal. E se você está achando que para Deus falar contigo, tem que alguma coisa super extraordinária acontecer, e o seu dia tem que começar e você acordar e o sol está azul, meu irmão, você está enganado. Deus fala com a gente em qualquer momento, em todas as circunstâncias, basta estarmos prestando atenção. E eu pergunto para você, será que Deus já não tentou falar contigo e você não percebeu? Porque note uma coisa, olha só, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, isso é Moisés, irei para lá e ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4, põe o 4 para mim na tela, por favor. Eu quero ler isso aqui com você. Olha só, 3, 4. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o. Isso é muito forte para mim. É muito forte, porque no meio daquilo que era comum, aquela sarça não era nova para Moisés. Não era uma coisa diferente para Moisés. Aquela sarça era uma sarça era uma moita, chamada de wild acacia. Era uma moita qualquer. E não era incomum para aquelas moitazinhas estarem pegando fogo. Às vezes eram atingidas por um raio, ou alguém tocava fogo nelas, ou alguma coisa acontecia, mas não era incomum para elas estarem pegando fogo. O que era incomum era o fato dela não ser consumida pelo fogo que estava queimando nela. E quando ele se vira para ver, quando a atenção dele se volta para o Senhor, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, no meio daquilo que é casual, no meio daquilo que é cotidiano, Deus pode aparecer para você. Deus aparece disfarçado de cliente, Deus se aparece disfarçado de filho, de marido, de esposa, Deus aparece disfarçado, meu irmão, de alguma coisa que quase acontece, de um acidente que quase acontece. Deus aparece disfarçado de vizinho, Deus aparece disfarçado de colega de trabalho, Deus aparece disfarçado de passageiro de Uber, Deus aparece disfarçado de tanta coisa, meu irmão, e se não prestarmos atenção, Ele vem e vai. E a gente não ouve a sua voz. Será que estamos vivendo distraídos demais? Pastor, você não sabe como que eu já me feri com esse negócio de tentar ouvir Deus. Tenta de novo!
novo, porque uma vez que a voz dele é assimilada pelo seu coração, não tem nada que se compare ao sentimento de saber que Deus falou contigo e te curou de feridas que homem nenhum pode ver. Encosta quem está do seu lado e diga: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. A gente vê o resumo da carreira, eu coloco isso entre aspas, da carreira de Moisés em Hebreus. A gente acha que Moisés nasceu sabendo tudo. Não! Deus teve que pegar Moisés no laço, no meio de um dia de trabalho. Moisés estava busy. Moisés estava ocupado, Moisés estava trabalhando. E no meio das suas atividades comuns, cotidianas, a voz de Deus, meu Deus do céu. Tem alguém aí que já ouviu a voz de Deus no meio de algo cotidiano? No momento que você não está esperando, você não está nem pensando mais no seu problema, mas um momento inesperado, de repente chega alguém com uma frase, um gesto, uma atitude, alguém que você sabe que é a mão do Altíssimo, rasgando a linha do tempo e do espaço e entrando no profundo no seu coração, para tocar na necessidade da sua alma. É Deus falando contigo. Não são coincidências. É Deus falando contigo. Vira para quem está falando e diga: é Deus falando contigo. É Deus falando. Porque sabe de uma coisa, meu irmão? Deus não fala com a gente daquela forma que a gente está acostumado a ver por aí, principalmente na cultura pentecostal. Para Deus falar com você, não precisa ter um profeta rodopiando e falando em língua estranha e colocando a mão na sua cabeça e tem Meneghébia. Não precisa. Não precisa, meu irmão. E não estou dizendo que Deus não faça isso, que Deus não levante profetas. Deus pode levantar profetas. Com certeza, mas às vezes não. Muito mais frequentemente do que imaginamos. É na sarça que você está acostumado a ver todo dia. É na sarça, é dentro do seu carro, é no seu consultório, é na cozinha do seu restaurante, é lá. É no seu estúdio de fotografia, é lá, às vezes é num lugar, às vezes é dentro da sua casa, no seu quarto. Será que estamos resistentes à voz do Senhor? A história de Moisés, ela deu uma guinada, foi nesse momento. Meu Deus. Foi nesse momento. Agora olha só o que o Senhor diz a ele. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e diz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu e todos os outros eus. Agora você imagina a cabeça de Moisés, já há 40 anos longe do seu povo. E nós sabemos que o coração dele ardia com o sofrimento e com a aflição do povo. Aí Deus ouve Deus falar isso para Moisés. Moisés, acabou. Eu resolvi descer. Eu vou livrar o meu povo. Maravilha, Deus. Ai, é isso mesmo. O senhor precisa de quê? O senhor precisa de quê? É isso aí, eu quero ver o livramento do povo, é agora que aquele faraó vai ver com quantos pau faz uma canoa. Aí olha só, versículo 8, versículo 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Agora o 10 é que pega o negócio. O 10 diz, vem agora. Hã? Vem. Vem quem, Deus? Vem você, Moisés. Vem agora, eu te enviarei. Para quê, Deus? Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Faraó, aí começa. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus fala, eu serei contigo, Moisés. Aí versículo 13. Quando eu chegar lá, quem que eu vou falar para eles que me enviou? Eu não sei nem seu nome. Só você falar para eles que o eu sou te enviou, Moisés. E aí Moisés vai levantando desculpas. Deus dá para Moisés, aí Moisés fala, eu não sei o que fazer. Aí Deus fala, não, Moisés, chega lá, ajunta os anciãos, vossos pais, conversa com o pessoal, fala com eles o que eu te disse. Deus, mas eles vão duvidar que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E se eles não acreditarem em mim? Não tem problema, Moisés, tira um pouco de água do rio, joga no chão, ela vai transformar em vinho, em sangue. Põe a mão dentro do seu casaco aí, tira, aí saiu leprosa, agora põe de volta, aí saiu curado. Então, quando você chegar lá, você faz isso aí para eles, que eles vão acreditar. E Moisés vai levantando empecilhos, e empecilhos, e empecilhos. Agora olha só, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor meu. Senhor, tudo isso que o Senhor falou até agora é muito bacana, muito legal, mas, infelizmente, esse Senhor meu é mais ou menos isso. Uau, Senhor, fantástico isso aí, realmente é tudo impressionante, mas, infelizmente, eu não sou eloquente. Nem fui dantes, nem depois que falaste ao teu servo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu não sabia falar antes de eu ver a sarça, e agora que a gente está conversando, o Senhor está vendo que eu não sei falar. Aí ele diz, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Os teólogos acreditam que Moisés podia ter sido gago ou fanho. E Moisés tinha vergonha disso. Agora você imagina o seguinte, Deus levantando um profeta que não sabia falar direito. Porque qual é o propósito do profeta? Falar. Falar aquilo que Deus diz para ele. Aí Deus pega e levanta um profeta gago, um profeta fanho, um profeta pesado de língua. Gente, olha só que coisa fantástica, presta atenção, porque isso aqui me impactou demais. Olha só, versículo 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ele está dizendo o seguinte, Deus, manda qualquer um, manda o Samuel, manda o Tiago, manda o Rodrigo, Senhor, manda o Júnior, não manda eu não, pelo amor de Deus. Foi de propósito, tá, Jussara? Manda eu, foi de propósito. Para quem não sabe, a Jussara é minha professora de português. A Jussara, na segunda-feira, chega no escritório aqui, a Jussara me dá uma lista de palavras que eu falei errado, dos verbos que eu conjuguei mal conjugado. Listas enormes. Senhor, manda qualquer um, menos a mim. Manda quem o Senhor quiser enviar, menos a mim. Aí Deus vira para Moisés, olha só, versículo 14. Isso aqui é fantástico. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Em outras palavras, Moisés, você me encheu a paciência, Moisés, pelo amor de Deus. Você já me deu umas 8 desculpas. As 8 desculpas que você me deu, eu já resolvi o problema. O que mais você está querendo, Moisés? Eu escolhi você, camarada.
Aí ele diz assim, olha só. E disse, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Aí Moisés já começa a respirar. Ai, pronto, conseguiu uma alternativa. Então manda Arão, Deus. E eis que ele sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. Agora olha a solução de Deus. 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Então olha o que Deus faz. Vem cá, Júnior, rapidinho. Vem cá, Ronan. Vem cá, Júnior. Dois Júnior e o Ronan. Vem cá. Chega aqui. O Júnior que está de bota bonita vai ser o faraó. Vem cá, faraó. Isso. Faz postura de faraó, Bruto. Aí o Júnior vai ser Moisés e o Ronan vai ser o Arão. Olha só o que Deus fez. Como diz o outro, presta atenção. Deus chama, quem que é o Moisés? Eu. Você. Deus chama Moisés, aí Moisés fala, Senhor, o senhor está vendo que eu sou gago. Não dá para falar com o faraó desse jeito, não. Aí Deus vira para Moisés e fala, tá ok, Moisés, compreendido. Arão, seu irmão, fala bonito, não fala? Fala que é uma maravilha. Pode mandar ele, Jesus. Pode mandar ele, Deus. Então vamos fazer o seguinte. Você fala no ouvido de Arão o que ele precisa saber, e Arão fala com o faraó. Combinado? Mas Deus, se Arão já fala bonito, por que não eliminar Moisés e ficar só com Arão? Porque não foi o Arão que eu escolhi, foi Moisés. Mas Senhor, eu sou desqualificado, eu não sei falar. O Senhor me levantou para ser profeta, eu não sei falar, é um aspecto básico. Deus, é a mesma coisa que Deus chamar você toca qual instrumento, Ana Cláudia? Aí Deus levanta a Ana Cláudia para reger a orquestra. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí Deus pega e fala, não, tá ok, então Moisés, você faz o seguinte, na presença de Faraó pergunta, e aí Moisés, você quer o quê? Não, calma. Vocês estão levando muito a sério esse negócio, hein? Vocês estão levando... Nós vamos ter que chamar um diretor que fazer essa cena. Faraó pergunta, e aí Moisés, você quer o quê? Aí Moisés vira, vai lá no ouvido de Arão, fala para Arão, o que você quer, Moisés? Aí vem Arão e fala para Faraó. Fala para Faraó. Ó, Deus me enviou, tira o meu povo. Meu povo tem que ir embora. Aí Faraó vem para Moisés e fala, não vou deixar o povo ir. Aí Moisés, não vai não? Não vai não? Então, ó. Aí vem Arão e fala para o Faraó. Imagina só que constrangedor. Se eu fosse o Faraó, ué, rapaz, fala comigo, eu estou conversando com você, fala comigo você, rapaz. Não, o negócio é com ele. Você fala. Aí Moisés, igual eu pregando na África. Era uma frase a cada 18 minutos. Eu falava em inglês, aí alguém traduzia de inglês para francês, aí alguém do francês para Mussi, e outra pessoa de Mussi para Fulani. Chegava no fim da tradução, eu não lembrava nem mais o que eu tinha dito. Eu preguei umas 8 mensagens diferentes em 20 minutos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Por que não chamar Arão? Porque se Arão era aparentemente mais qualificado do que Moisés, mas o negócio de Deus é com Moisés. Meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece? Vou falar só para você, porque você está aqui me ouvindo, você está de boa. O povo de Israel, depois de libertos, cruzam o Mar Vermelho, aí Deus chama Moisés para o monte. Vai lá para o monte, Moisés. Deus chama Moisés para o monte. Moisés vai para o monte, fica 40 dias lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, a revelação do tabernáculo. 40 dias que o povo estava na liderança de Arão, eles fizeram um bezerro de ouro e tudo pelado adorando o bezerro de ouro.
40 dias. Aí desce o gago do Moisés. E o povo tudo profanando o nome de Deus, tudo dançando, nus em volta de um bezerro de ouro, de um ídolo. Moisés desce. O que está acontecendo aqui? Na hora, o acampamento de Israel, cerca de 1,5 milhão de pessoas, o acampamento de Israel todo se silencia. Pum! Uai, mas não era o gago, aquele que não tinha, que não podia, que não fazia, que não sei o quê, não era aquele que era desqualificado? Não. É o escolhido de Deus. Foi quem Deus escolheu. Foi quem Deus escolheu. E não se engane não, dê um aplauso para a vida desses irmãos aqui. Não se engane não, meu irmão. Passado de Moisés não era limpinho não. Moisés já tinha cometido homicídio. Moisés sabia que era desqualificado. Deus escolheu ele anyway. Aí você olha para mim e fala, pastor, você está falando muito bonito isso daí, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu falei, você não sabe o que eu fiz 10 anos atrás, o ano passado, mês passado, semana passada, ontem. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz antes de vir para a igreja. Você não faz a mínima ideia, pastor, como é que é a minha vida, como é que são os meus pensamentos, os sentimentos que estão fervendo aqui dentro do meu coração. Eu escondo muito bem, pastor, mas o negócio aqui dentro está feio. Eu digo para você, meu irmão, eu não estou pregando um evangelho que você pode fazer o que quiser, agir como quiser e pensar o que quiser e achar que pode desfrutar do favor de Deus assim mesmo. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que nada pode te desqualificar do favor que o Senhor pode te oferecer. E se houver transformação genuína, e se você voltar a sua atenção para as sarças na sua vida, que estão ardendo com a voz de Deus, bradando no seu coração, você não tem noção do que Deus pode fazer com você e como Deus pode te levantar. Você talvez está olhando para mim e está dizendo, pastor, está difícil demais, está complicado. Você não sabe, é difícil, pastor. Eu não tive exemplo de pai. E agora Deus está me chamando para ser pai para esse menino. Eu não consigo, pastor. Eu não sei. Eu sou pesado de boca, pastor Diego. Pastor, você está falando comigo. Você não tem noção. Eu não tive mãe. Deus está me chamando para ser esposa desse camarada. Porque o propósito de Deus depende da nossa união para ir avante. Pastor, não dá. Eu sou pesado de boca. Pastor, você está falando. Não tem jeito. Pastor, você está falando para mim que Deus me chamou para ser empresário? Não tem como, pastor. Eu não sei nem conta, eu sei fazer direito, meu irmão. Toma jeito. E se você começar, você sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos de acordo com o que pensamos de nós mesmos e não de acordo com o que Deus pensa de nós. Tem história de um rapaz que fez o equivalente ao vestibular aqui nos Estados Unidos, que chama SATs. Ele fez o SATs, o teste, e no teste do SATs ele não era um bom aluno, faltava aula, e ele estava tirando nota que reprovava ele em quase todas as matérias, não gostava da escola, não fazia dever de casa, não fazia projeto, ele não estava nem aí. Ele já sabia que não ia fazer faculdade, e era um camarada que era desgostoso da vida acadêmica, meio rebelde, e andava com as pessoas erradas e tudo e tal. Aí fez o SAT, tirou 1.700, que era quase que a nota máxima. 1.700 no SAT, era como passar em segundo no vestibular. Aí quando os professores dele viram o score dele, começaram a investir nele. E o guidance counselor dele, os conselheiros da escola, começaram a passar tempo com ele, falando, rapaz, você tem que ver college, você tem que ir para a universidade, você tem que ir, você tem chance, o seu score é muito bom, e não sei o quê. E aí ele começou a abandonar as amizades negativas, e começou a caminhar com pessoas, andar com pessoas, que alimentavam nele o sonho dele ser alguém. E ele começou a mudar a vida dele, começou a se aplicar, fez os deveres de casa, começou a mudar as notas dele. Em 1 ano e meio ele mudou as notas dele e virou um aluno exemplar. Foi aceito numa universidade que ele escolheu, estudou lá, se tornou um exímio profissional e virou uma pessoa próspera. 23 anos depois ele recebeu uma carta,
dizendo, ó, em 1980 e poucos, não lembro o ano, em 1980 e poucos, nós erramos o score de 16 pessoas. E você recebeu o score da pessoa errada. O seu score foi 993. Sabe o que mudou na vida daquele rapaz? Não foi que ele de repente se tornou inteligente. Não. Ele apenas começou a viver como se fosse. Foi tudo que mudou. A única coisa que mudou foi que ele passou a acreditar no seu potencial. Aquele score, aquela nota daquela prova, não mudou a vida dele de forma direta em nada, mas mudou indiretamente. Por causa daquela nota, ele se associou às pessoas certas, se aplicou nas coisas devidas e alcançou as oportunidades que ele precisava. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós estamos vivendo como Moisés. Nós somos o outro, que tirou 1.700, mas recebeu a nota de 993. Eu me pergunto, meus irmãos, se nós investíssemos o esforço que a gente investe para deferir responsabilidade, para passar a responsabilidade para frente, se a gente imprimisse esse mesmo esforço para vivermos como a pessoa que Deus realmente chamou, o que será que mudaria nas nossas vidas? O cerne dessa mensagem, eu toquei em textos aqui que são muito profundos, e é muito fácil abordar esses elementos meio que enigmáticos e extrair revelação desse texto. É muito atraente isso, porque é um texto muito rico. Principalmente esse texto da sarça ardente, tinha tanta coisa aqui que tecnicamente eu podia abordar, e eu de propósito, eu evitei esses elementos, porque a mensagem que eu tenho para você hoje é muito simples. Não é uma mensagem complicada. O evangelho não é difícil, o evangelho é simples. Pastor, você está dizendo o quê? Você está dizendo que nós de fato somos desqualificados? Sim, nós somos. O problema não, a solução é que nós servimos a um Deus que nos qualificou. E esse é o segredo, meu irmão, minha irmã, esse é o segredo. Deus levantou você para vencer esse gigante, para vencer os pensamentos que te afligem interiormente. Deus levantou você para ser marido dessa mulher que Deus confiou nas suas mãos, para ser esposa deste homem que Deus confiou nas suas mãos, para serem pais dessa criança que Deus confiou nas suas mãos, para ser patrão dos funcionários que Deus te deu, para ser funcionário do patrão que Deus te deu para cuidar, para ser dono dessa empresa, para avançar com essa carreira. Não importa em qual área da sua vida você aplica essa verdade, a grande verdade é a seguinte, é que se você acha, você está desqualificado demais para tentar, Deus vai te provar o contrário. Eu disse, Deus vai te provar o contrário. Se coloque em pé, come on somebody. Se coloque em pé, levanta a sua mão para cima e diga, Deus, me prove do contrário. Me mostra quem eu sou de verdade em Ti. Porque o segredo, meu irmão, é entender e compreender quem você é nele. Meu Deus. Quer seja, meu irmão, com coisas concernentes à igreja do Senhor, a coisas aqui, ministrar, quem sabe Deus não te chamou para ser um ministro do Evangelho, líder em qualquer área que seja, ministério infantil, para trabalhar em qualquer área, não importa, e você está tentando convencer a Deus de que Ele escolheu a pessoa errada.
It's a moot point. Não faz sentido. Deus escolheu a pessoa certa. O problema é que a pessoa certa se enxerga da forma errada. Então, se tem alguma coisa em você que você imagina que te desqualifica do favor de Deus, atitude, pensamento, decisões, erros, talvez são coisas que no seu coração estão tão rompidas, que você não consegue nem se enxergar mais, dependendo do Senhor novamente. Ah, meu irmão, eu quero te dizer, que num dia comum, normal, como que você vai ter amanhã, Deus pode falar contigo. E algo vai acontecer no seu interior. O que o diabo mais usa contra as nossas vidas é o engano. Mas Deus está te levantando nessa tarde, dizendo para você: você é filho, você é filha. A palavra do Senhor diz: não fostes vós que escolhestes a mim, não, eu foi quem escolhi a vós. Você é escolhido, você é chamado. E eu não estou falando isso como um chavão evangélico, não, você é chamado para a família na qual Deus te colocou, você é chamado aí, você é chamado para a vida da sua esposa, do seu marido, você é chamado para a empresa que você trabalha, Deus te posicionou aí, você é chamado para esta casa, para esta igreja, você é chamado. Pastor, mas tanta coisa ruim já me aconteceu. Tantas coisas que me desqualificam. A palavra do Senhor nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tudo, diga tudo. Tudo, diga tudo. Tudo, diga tudo. Tudo, diga tudo. Tudo se fez novo. Curve a sua cabeça. Se você tiver essa liberdade, segura na mão de quem está do seu lado. Graças a Deus. Pai Celestial, neste momento, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, te agradecemos porque o Senhor tem demonstrado tanto carinho para conosco. Um carinho, ó Deus, que está muito além daquilo que merecemos, ó Pai. Cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor Deus, eu clamo sobre a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Aqueles, Senhor Deus, que estão lidando com situações que o diabo está sussurrando no ouvido deles, que são situações que os desqualificam do teu favor, do teu amor, do teu chamado e das tuas promessas. E neste momento, Senhor Deus, eu quero lançar uma palavra de autoridade espiritual sobre a vida desses irmãos, quebrando a influência dessas afirmações malignas sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor Deus, e que a Tua presença, que Teu Espírito comece a operar em cada coração, trazendo a consciência e a percepção do trabalhar do Senhor nas suas vidas, para que todos entendam que chamados somos e escolhidos fomos, e estamos, ó Pai, posicionados para aquilo que o Senhor determinou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca o Teu povo ao longo dessa semana, que esta palavra ecoe nos nossos corações, e toda vez que o diabo vier tentando nos convencer que não temos, que não podemos e que não conseguiremos, que a presença do Senhor se intensifique nos nossos corações,
corações, trazendo, ó Pai, a capacitação de alguém que, apesar de ser desqualificado, foi qualificado pela tua graça, em nome de Jesus. Despeça-nos na tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a tua graça e o teu favor, ó Pai, e nos dê uma semana de vitória na tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.